Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na história de uma forma um bocadinho diferente. Não vamos falar de livros ou de monumentos, mas sim de um objeto do dia a dia. Um objeto que durante mais de 300 anos foi a tela onde se escreveu a história de Portugal: o papel selado. Parece uma pergunta estranha, não é? Mas pensem bem, as maiores e mais dramáticas mudanças de um país, revoluções, novas moedas, o crescimento do Estado, tudo isso deixou uma marca bem visível nestas simples folhas de papel. Então, como é que isto aconteceu? Bem, é isso que vamos descobrir. Primeiro, vamos só esclarecer o que era afinal o papel selado. Basicamente, era o papel oficial do governo. Qualquer ato importante, fosse um contrato de arrendamento ou um processo em tribunal, tinha mesmo de ser escrito neste papel específico. Era a forma que o Estado tinha de validar os documentos e, claro está, de cobrar um imposto. Quer estivéssemos numa monarquia ou numa república, o papel selado era uma fonte de receita que nunca falhava. A nossa história começa nos últimos anos da monarquia portuguesa e, nesta altura, a autoridade do rei estava literalmente estampada em cada folha de papel. Ora bem, reparem nisto. É um documento de 1909. O detalhe mais importante está ali no topo: o selo com as armas reais de Portugal. Era um lembrete constante, no dia a dia das pessoas, de que toda a autoridade legal vinha da coroa. Cada documento era uma pequena reafirmação do poder do rei. Mas, de repente, em outubro de 1910, tudo muda. A revolução que deitou abaixo a monarquia teve um reflexo imediato e muito visível nestes documentos. E esta imagem aqui é fantástica porque ilustra na perfeição o momento da viragem. De um lado, o selo real, intocado. Do outro, o mesmo selo, mas agora com a palavra República carimbada, assim, por cima. É que não havia tempo para imprimir papel novo, por isso a solução foi esta. Um ato simbólico com uma força tremenda. Estavam, literalmente, a apagar a monarquia e a carimbar a República em todos os atos oficiais do país. Claro que a solução do carimbo era temporária. Pouco tempo depois, a mudança tornou-se permanente. Em 1911, apareceu a primeira versão 100% republicana do papel selado. Desapareceram as armas reais e, no seu lugar, surgiu um novo escudo nacional com as letras RP. A nova identidade de Portugal estava, a partir daqui, cimentada em todos os documentos oficiais. Mas a revolução não se ficou pela política. O novo governo também queria modernizar a economia. E um dos primeiros passos foi uma reforma total da moeda nacional. A mudança foi dos réis para o escudo. E a conversão, como podemos ver, era até simples. 100 réis passaram a valer 10 centavos. Isto fazia parte da reforma maior, em que 1000 réis se tornaram um escudo. Era a nova matemática da economia portuguesa. E aqui está o texto da lei que tornou tudo oficial. A 26 de maio de 1911, o escudo de ouro passou a ser a nova moeda, dividida em 100 centavos. Isto não foi só uma mudança de nome, foi uma reestruturação a fundo do sistema financeiro do país, mais um pilar da nova era republicana. Depois da agitação revolucionária, o papel selado continuou a mudar. E as alterações que foi sofrendo ao longo do século XX contam-nos a história de um Estado que se estava a tornar cada vez mais moderno e também mais burocrático. Vamos acompanhar esta evolução. Em 1914, o design do selo é modernizado. 10 anos depois, em 1924, a cor muda de preto para verde. Em 1926, é a vez do próprio papel ser padronizado, 30 por 20 centímetros, com exatamente 25 linhas. E depois, em 1961, vem uma regra muito específica que nos mostra bem como o controle do Estado estava a aumentar. Não é permitido aumentar o número de linhas deste papel ou escrever nas suas margens. Esta pequena frase, que passa a ser impressa a partir de 1961, é um símbolo perfeito de um Estado cada vez mais regulador. Acabou-se a flexibilidade, a burocracia exigia uniformidade total. E com mais regras, vieram custos mais altos. Este gráfico é bem claro. Em 1945, uma folha custava 2 escudos e 50 centavos. Em 1969, já ia nos 6 escudos. E atenção ao salto. Em 1986, o preço disparou para 60 escudos. O custo de interagir com o Estado estava a aumentar de forma bem visível. Mas todas as histórias têm um fim. E a do papel selado não é exceção. Depois de séculos de serviço, a sua era estava mesmo a chegar ao fim. E aqui está ele, um dos últimos exemplares, emitido em 1986, com o preço final de 60 escudos. Depois de mais de 300 anos, o papel que viu reis, revoluções e repúblicas estava a chegar ao fim da linha. O fim foi oficializado no último dia de 1986. Este decreto-lei pôs um ponto final numa história com 326 anos.
A era digital estava a chegar e a necessidade de um papel físico para validar os atos oficiais estava simplesmente a desaparecer. E isto leva-nos a uma reflexão final. A história do papel selado mostra como os objetos mais banais do nosso dia-a-dia podem registar as grandes mudanças da sociedade. Hoje, as nossas vidas são registadas em e-mails, em redes sociais, em documentos digitais. A questão que fica no ar é: que história vão contar os nossos registros aos historiadores do futuro? É algo para se pensar. Obrigada por nos terem acompanhado.